Ok, para instalar o Vagrant na minha máquina, no ambiente OS X, né, no ambiente macOS igual a este que vocês estão me vendo utilizar, eu também utilizo Homebrew, tá? Então, Homebrew Vagrant. E aqui eu tenho uma fórmula que é utilizada para poder fazer a instalação, a instalação do Vagrant, né? Por exemplo, se eu quisesse, é o que eu fiz. Na minha máquina eu instalei o VirtualBox desse formato, Brewcask install VirtualBox, e instalei também o Vagrant com Brewcask install Vagrant. Acabou. Dois comandos foram suficientes para que eu pudesse fazer a instalação dessas duas ferramentas, VirtualBox e Vagrant. Ok, agora como é que eu monto o meu ambiente de desenvolvimento? Como é que eu monto o meu ambiente de desenvolvimento utilizando a DevBox aqui dentro da minha máquina? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu já tenho, igual mostrei no caso do Ubuntu, eu também já tenho uma DevBox instalada aqui dentro, certo? Bom, eu vou apagar esse ambiente de desenvolvimento aqui, vou remover, dar um delete all files aqui, posso fazer isso, e agora eu vou baixar o projeto DevBox, sei lá, para um diretório. Vou criar um diretório aqui, mkdir. Já tem um diretório do curso, já tem um diretório da semana. Desktop. Então, desktop, eu tenho aqui um ft freeweek 1. E eu vou criar aqui um clone do projeto DevBox. O que é criar um clone? Bom, se você não conhece ainda essa terminologia do Git, do GitHub, eu ainda vou falar um pouco mais sobre GitHub, né, amanhã, não vai ser hoje, que eu mudei a ordem das coisas, eu quis apresentar já o funcionamento dessas coisas aqui dentro do meu ambiente, sem explicar ainda detalhadamente o que é cada uma dessas coisas. E na verdade eu não vou explicar detalhadamente nada, né? Eu só vou te mostrar como é que eu crio as coisas. E para quem fizer a subscrição comigo do projeto, vai me ver utilizar e vai entender como é que as tecnologias são utilizadas em conjunto em projetos reais, certo? Então eu vou pegar a DevBox que está aqui, vou fazer um clone desse projeto, olha lá. Posso fazer um clone, eu posso fazer um download da maneira como eu fiz no vídeo anterior, mas eu vou fazer um clone, vou pegar essa URL aqui e aqui dentro eu vou fazer um clone, tá? Da DevBox para dentro desse diretório. Ok, quando eu faço isso, então agora eu tenho aquele conteúdo do meu repositório todo aqui. E vamos entender o que está acontecendo quando eu faço o clone desse repositório. Primeiro tem o README, né? É muito importante. Qualquer projeto open source que você pega, você tem que ler o README, né? É o mínimo que você pode fazer, tá? Então no README você vai ver aqui que os pré-requisitos para você poder executar esse projeto são você baixar o VirtualBox e baixar o Vagrant, ok? A instrução para poder fazer a instalação do Vagrant na máquina macOS eu até deixei aqui, tanto para coisas que eu escrevi no passado também, lá. Eu disse aqui como é que eu instalava, por exemplo, o Vagrant aqui. Brewcask install o Vagrant. E acabou, não tem mais o que fazer. Instalar o Vagrant é só isso. Bom, depois disso, eu posso simplesmente fazer a execução do script app. Fazer a execução do script app, que eu vou ter um ambiente de desenvolvimento montado aqui dentro, do meu ambiente. É só isso? Só. Pô, mas o que vai ser instalado?
que vai acontecer, né? Que ferramentas que vão ser instaladas. Bom, e tudo isso é configurável. Tudo isso é configurável. E são passos que eu deixo você fazer da maneira como te interessar. Mas se você não configurar nada, o que vai acontecer? O Vagrant vai ler esse arquivo, chamado Vagrant File. Então vamos dar uma olhada no Vagrant File. O que o Vagrant File vai fazer então? Isso aqui, um arquivo do tipo Vagrant File é um programa também. É um arquivo escrito em Ruby. É uma outra linguagem de programação. Nós temos Bash, eu já falei, Python, JavaScript. A gente vai rodar agora mesmo o Create React App aqui para poder criar um ambiente de uma aplicação de exemplo em React com o JavaScript, mas isso aqui é escrito em Python. O Vagrant é escrito em Python. Python não, desculpe. Em Ruby. Ok, e essa linguagem é o Ruby. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou verificando. Bom, você criou um arquivo chamado config.yaml. Se você não criou esse arquivo, então eu vou utilizar um arquivo chamado config.default. Agora, se você criou, eu vou utilizar ele. E vou ler o que você escreveu dentro dele. Bom, mas por padrão, você não vai ter escrito esse arquivo. Então você vai ter o config.default na tua máquina. E aqui o config.default, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma máquina para mim, uma máquina virtual, baseada numa box do Vagrant chamada Arch Linux. O que é uma box do Linux? Uma box do Vagrant. É uma máquina já pré-configurada de um determinado sistema operacional. Isso que é uma box. Para um determinado tipo de virtualizador. Que no caso, o que eu estou utilizando é o VirtualBox. Então o Vagrant ele pode criar para você uma máquina pré-configurada para VirtualBox, uma máquina pré-configurada para o VMware, para o Amazon, tem trocentos virtualizadores que ele pode utilizar, e ele pode criar uma box específica para cada tipo de virtualizador que você estiver trabalhando. Como o virtualizador que eu trabalho no meu ambiente de desenvolvimento é o VirtualBox, aqui eu vou estar baixando uma box chamada Arch Linux. E essa box eu vou estar trabalhando com a versão 2020.04.02 dela. Nessa máquina virtual que eu vou estar trabalhando, eu vou estar alocando 4.096 MB de memória, aquilo que a gente fez manualmente, lá no VirtualBox, o Vagrant faz de maneira scriptada. Então ele vai pegar aqui, vai criar uma máquina com 4.096 MB de memória, 4 GB, vai criar um disco para essa máquina de 80 GB e vai utilizar 2 CPUs da quantidade de CPUs que eu tiver no meu Macintosh aqui, no meu MacBook. E ele vai me exportar 2 portas padrão, a porta 8545, ou seja, se eu fosse utilizar na minha máquina aqui localhost porta 8545, né, com o forward, né, as portas que são redirecionadas pelo VirtualBox, eu posso também acessar essa porta fora do VirtualBox, a partir da porta 8545 também, tá? Tanto a porta 8545 quanto a porta 3000. E aqui eu posso também provisionar essa máquina utilizando um mirror local meu. Para que serve um mirror, né? Em vez dele baixar os pacotes da internet, eu vou baixar os pacotes da minha máquina. Com isso, o provisionamento vai ficar muito mais rápido, né? Já que ele não vai ter que ir na internet para poder baixar os pacotes que vão ser instalados dentro da máquina. Então, ok, bom, isso seria o padrão. Como eu tenho no meu ambiente um mirror do Arch Linux, e essa até é uma das razões pelo qual eu utilizo o Arch Linux ao invés do Ubuntu,
é que o Arch Linux, o repositório dele todo dia é atualizado. E para o ambiente de desenvolvimento, você tem um repositório que é altamente atualizável, ou seja, está sempre com as coisas mais atuais, né? É muito bom, é muito prático, né? Se você tem um bug, alguém já consertou, já está lá no GitHub, já mandou para o repositório do Arch Linux, eu já fiz o download desse pacote para o meu Mirror e já estou utilizando. Então isso é realmente fantástico, é muito rápido. Então eu gosto de utilizar esse Mirror, né? Aí eu venho aqui, eu vou abrir aqui uma tela aqui ao lado para que você consiga ver que eu estou utilizando esse Mirror. E aqui eu tenho o meu Mirror, que está dentro do repositório chamado Arch Linux, /Mirror Synchronizer. E aqui eu criei também, esse aqui é um projeto meu também, no qual eu faço a sincronização de um mirror externo para a minha máquina. Mas além de fazer essa sincronização, eu também faço, eu também consigo criar um servidor HTTP aqui do qual eu posso baixar os pacotes do qual eu fiz o mirror. Então o que eu estou fazendo aqui agora é criando um servidor HTTP para que eu consiga fazer o download desses pacotes localmente da minha máquina, ao invés de sair para a internet para buscar os pacotes. Tá bom. Agora o que eu vou fazer? Em vez de utilizar esse config default aqui, eu vou dar um cp do config default para o config.yaml. E vou alterar o config.yaml para que eu possa utilizar então o meu repositório local. Tá? Então eu descomentei as linhas que estavam comentadas aqui. Esse arquivo YAML também é um outro tipo de linguagem, né? Vocês estão vendo que já foram várias, né? Já foi Ruby, já foi Bash, já foi YAML, vai ser JavaScript daqui a pouco. E você vai me ver usar um monte de coisas nesses meus projetos aqui, nesses aplicativos que eu estou desenvolvendo. Ok, então vou salvar esse arquivo. Agora, como eu tenho um config.yaml, ele vai utilizar ele ao invés do config default. Tá, e o que mais que eu vou fazer? Tem coisas que eu posso configurar dentro desse meu projeto. E essas coisas que eu posso configurar, eu também criei um script para poder me dizer o que eu posso configurar. Então eu vou criar aqui, ó, vou chamar um script chamado myConfiguration alternatives, para que eu possa saber o que eu posso configurar. Bom, eu já configurei o arquivo Arch Linux, né, criei uma versão minha, e você pode ver que para o Arch Linux eu tenho um install.sample, que vai ser utilizado. Vamos dar uma olhada? Então, provision, Arch Linux, install.sample. Olha lá. O que ele faz por padrão? Por padrão ele faz o quê? Atualiza a lista de pacotes, faz a instalação dos pacotes de administração do sistema, faz a instalação de pacotes de desenvolvimento e instala o Docker. Tudo isso num único script. E na parte comum, que é o que é feito tanto para o Ubuntu quanto para o Arch Linux, ele executa esse script aqui, ó, o install, né? Então vou ver, provision, common, install.sample. Esse cara ele faz o quê? Ele adiciona coisas no path, instala o .files, instala o sensitive, instala um arquivo. O que é esse sensitive? Né? É um negócio que eu criei para poder, ao invés de ter que criar... se para cada máquina virtual que a gente tivesse que criar também uma conta no GitHub para que eu pudesse fazer a utilização do GitHub, uma chave SSH para que eu pudesse acessar o GitHub, isso você vai entender amanhã na hora que eu estiver falando do GitHub, né? Ficaria chato. Então eu faço o quê? Eu copio as minhas chaves para dentro da máquina virtual. Eu crio a máquina virtual e copio as minhas chaves para dentro da máquina virtual. Quem faz isso é esse script. Certo? O que mais? Eu tenho também, se eu quiser fazer alguma configuração do provisionamento, eu modifico esse arquivo aqui, que vai fazer essas coisas para mim, né? Ele vai instalar esse conjunto de chaves e vai restaurar um backup também que eu posso criar dos projetos que eu tiver criado dentro da máquina virtual. Bom, tudo são scripts que eu bolei aqui, que eu fui fazendo
com o passar do tempo fui elaborando e tal. Mas o que eu quero fazer agora? Não quero instalar só isso, eu quero instalar mais coisas. Então, eu já criei Alternative Files. Eu já criei alguns scripts que eu vou utilizar para poder fazer o provisionamento da DevBox no Arch Linux de forma mais rápida. E no caso eu quero utilizar isso aqui, ó. Eu quero copiar esse arquivo aqui, config.sample2, para um arquivo que não tem extensão .sample, de tal forma que ele utilize o arquivo provision como config. E vai fazer o provisionamento para mim. Ok? Então, esse cara, provision, como config.sample.2, já vai fazer a instalação lá de várias coisas. Já vai fazer a instalação do Ganache, que é a coisa que eu utilizo para poder fazer o desenvolvimento com Ethereum. Vai criar um projeto em React, etc. e tal. Então eu só vou copiar esse provision, common, config.sample.2, para dentro, Ops, eu estou com um problema de teclado aqui. Toda vez que eu mudo o teclado, me dá um tilt na cabeça. Então tá aqui. Eu vou copiar o config.sample.2 para o provision common config. E vou copiar também o install.sample.2, porque esse aqui já tem coisas a mais que vão ser feitas de instalação. Olha lá, provision como install.sample.2. Você pode ver que nesse cara aqui eu já instalo também os meus arquivos .files, o AskDoctor, que é uma ferramenta que eu utilizo para poder criar os documentos que você está me vendo criar, o Node.js, o Yarn, o React Sample, o Truffle Switch, o Decktape, e aí vai. Qualquer ferramenta que eu quiser criar, eu vou colocando ela aqui. À medida que eu vou ampliando o meu ambiente de desenvolvimento, eu coloco ele aqui. Por quê? Porque você, quando for criar o seu ambiente de desenvolvimento, você só vai utilizar esse script. De tal forma que você pode replicar isso em N máquinas. Então vamos lá. Então eu vou copiar esse cara para dentro do provision como install. E agora eu vou mandar fazer o provisionamento da minha máquina, utilizando o meu mirror local. Então, /scripts up. O que esse script faz? Antes de eu executar ele vai simplesmente esse script up ele vai criar, né? Ele vai criar o arquivo que contém as minhas chaves. E depois de criar esse arquivo que contém as minhas chaves que vão ser jogadas dentro da máquina virtual, ele vai fazer o quê? Vai subir a máquina virtual com Vagrant. E a máquina virtual com Vagrant, por sua vez, se eu for continuar a leitura daquele script que eu comecei a ler e interrompi, você vai ver que ela vai ser criada e ela que vai executar, tá? Vai executar o script provision install. Então, no Lubuntu, que foi a instalação que eu fiz de maneira virtual, isso eu executei na linha de comando. Eu fui lá, fui dentro de Auto Provision e chamei o install. Com o Vagrant, não é o Vagrant que vai executar isso. Eu só vou chamar o Vagrant app, mais nada. Tá? Então agora eu vou fazer ./scripts app. Olha lá. Então ele vai criar um arquivo chamado sensitive.tar. O que é esse sensitive.tar? Contém as minhas chaves SSH e vai então importar a box, vai baixar a box pré-configurada lá dentro do site do Vagrant. Se eu já tiver na minha máquina, ele não baixa, obviamente. Mas ele só vai mandar rodar os scripts que eu criei
para poder fazer o provisionamento. Então agora a minha máquina virtual vai ser provisionada. Então observa aí, ó. Ele criou o disco, né? Tinha 20 GB, ele mudou para 80 e agora começou a provisionar a máquina. Olha lá. Está baixando os pacotes aqui do meu Mirror local, certo? E já está fazendo o provisionamento. E o provisionamento com o Vagrant é muito rápido mesmo, em menos de 5 minutos isso aqui acaba, né? E depois que acabou, depois que eu instalei todas as ferramentas, pronto, é só usar. É só usar, o ambiente está montado, né? Olha lá, instalou ASCII-Doctor, instalou JK, instalou Go. Go é outra linguagem também, é utilizado por ferramentas que eu utilizo dentro do meu projeto. Está instalando Docker, né? Olha lá, adicionou ferramentas, adicionou os meus scripts .files, certo? Está configurando o VI para que eu possa utilizar dentro do meu ambiente de desenvolvimento, porque, porra, o VI é o melhor editor de texto do mundo, na minha opinião. Não tem outro editor melhor do que ele. Só que ele é baby steps. Você vai aprendendo e vai configurando o VI conforme conforme você vai aprendendo a respeito dele, né? Então, quanto mais você sabe a respeito de VI, talvez você tenha mais configurações ainda, certo? Ele é cheio de plugins, né? Eu não trabalho assim, para poder criar os meus códigos, vocês vão ver aqui que eu não vou estar nesse projeto, nessa semana especificamente, eu não vou estar trabalhando com Code Studio, por exemplo, Visual Studio Code. Eu vou estar trabalhando com VI, porque para mim é mais do que suficiente, certo? É mais do que suficiente para poder criar os códigos que eu vou mostrar para vocês aqui. O VI é mais do que suficiente, né? Então agora ele está instalando o ASCII-Doctor PDF, olha lá, certo? Extraiu já lá o conteúdo do arquivo sensitive.tar lá dentro do diretor home do Vagrant. E agora mesmo eu vou acessar o home dessa máquina virtual. Deixa só ela terminar de provisionar, que quando isso tiver acabado, eu tenho uma máquina de desenvolvimento preparada para poder executar. Certo? E de maneira bem simples, né, de maneira bem geral, é óbvio que se você for estudar o código que eu produzi para a DevBox, se você for ler cada um dos scripts que estão ali, tentar entender e tal, você vai ter que ter conhecimento, né? Mas se você simplesmente for só usar, o uso disso é muito rápido, né? Bom, tem outras formas de você provisionar utilizando o Vagrant. Você poderia utilizar o Shift, poderia utilizar o Puppet, poderia utilizar o Ansible, né? Que são formas de você também fazer a instalação de uma máquina de desenvolvimento e de maneira até mais simples do que criar scripts em Bash. Porque quando você cria script em Bash, Bash ele tem uma questão interessante que é o seguinte: o script que você faz em Bash para o Ubuntu não é o mesmo que você faz para o Arch Linux. A abstração que ferramentas de provisionamento como Ansible, Puppet, Shift fazem é a abstração de você não ter que se preocupar com o tipo de Linux que você está trabalhando, né? E então eu poderia utilizar o Ansible para poder fazer o provisionamento das minhas máquinas de desenvolvimento. Seria interessante? Seria, bastante interessante. Só que para fins de explicar uma linguagem para as pessoas, e a linguagem que eu quero explicar, né, é o Bash, não é prático. Porque aí eu tenho uma camada de abstração acima ainda, né, que é o Ansible. Se eu fosse trabalhar com Ansible para poder fazer o provisionamento, eu teria que explicar Ansible e não Bash, né?
o Ansible, por sua vez, trabalha em cima de uma outra linguagem, acho que é o Python, né? Para poder, não sei, estou chutando aqui, tem tanto tempo que eu já não mexo com o Ansible que esqueci, mas ele trabalha em cima da linguagem para poder fazer as coisas que o Bash faz, correto? Ó, agora eu estou criando aqui, os scripts estão criando uma aplicação de exemplo, utilizando o Create React App, e eu vou rodar essa aplicação aqui agora para você ver o ambiente de desenvolvimento já montado, tá? Deixa simplesmente ele terminar de executar, que tá pronto o meu ambiente de desenvolvimento. O que mais demora é baixar e rodar, baixar os pacotes e rodar os scripts, né, na máquina que está sendo criado. Mas depois que isso está pronto, tá lá, montou uma vez, você replica isso 1000 vezes, né? Quantas vezes você quiser, alterando as versões. Mudou a versão do Yarn. Eu não quero utilizar mais a versão que está sendo utilizada do Ganache aqui, a versão 6.9.1, já tem uma versão melhor. Beleza, eu vou lá no script e atualizo a versão do Ganache que eu estou utilizando. Mudou a versão do Truffle. Atualizo no script a versão que está sendo utilizada no Truffle. Aí o que eu faço depois disso? Dou um git pull, né, para poder baixar as atualizações e rodo o script de provisionamento novamente. Pronto. Está montado o meu ambiente de desenvolvimento, né? Então ele está terminando de fazer a instalação do Truffle. Está fazendo aqui um build utilizando o Truffle. Deixa ele terminar. Eu quero que ele termine essa instalação para eu poder criar uma aplicação aqui, rodar um Create React App, ou simplesmente mandar rodar uma aplicação de exemplo que já está instalada dentro dessa box aqui com o Create React App. Blá, blá, blá. Dá um trabalhinho. Você montar um provisionamento dá um trabalho. Mas, sério, depois que você montou, você pode apagar a tua máquina de desenvolvimento. Você pode criar, sei lá, amanhã você... esse Mac aqui foi pro brejo. Porra, onde que está o meu código? O meu código está no GitHub. Né? Eu vou ter que montar todo o ambiente de desenvolvimento, instalar as ferramentas todas novamente. Nossa senhora, ninguém gosta disso, ninguém tem paciência para isso. Então, roda um script que vai criar o teu ambiente de desenvolvimento. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Você não tem que fazer as coisas na mão. Tá? Em 2020, na verdade, há muito tempo atrás, isso já deveria ter acabado. Já deveria ter acabado. As pessoas não deveriam mais ter que te explicar como que você monta um ambiente de desenvolvimento. Deveria ser assim, baixa o ambiente do GitHub ali, roda o Docker, roda o Vagrant. E pronto. É assim que tem que ser. A não ser que você queira realmente entender como é criado um ambiente de desenvolvimento de maneira manual. Né? E aí você vai ter que ter conhecimento para isso. Né? Você vai ter que ter conhecimento. Olha lá. Então estou instalando aqui o To-Do TXT Machine, que é uma ferramenta que eu também utilizo para poder fazer as issues que eu tenho dentro do meu projeto. Ao invés de eu criar elas no GitHub, eu gosto de criar elas localmente dentro do repositório Git, onde eu estou trabalhando. E acabou. O provisionamento acabou. Provisionamento concluído com sucesso. Então, agora eu posso vir aqui e fazer um Vagrant SSH, mudar para o diretório do projetos, Projects, React Sample, e posso vir aqui e falar assim, yarn start. Então, acabei de colocar em execução uma aplicação React. E agora eu vou
acessar essa aplicação React dentro do meu browser. Olha lá, tá aqui a aplicação, né? A aplicação criada. Ah, eu quero alterar essa aplicação, beleza. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, colocar essa, vamos criar aqui vamos criar um novo shell aqui, ó. Vamos voltar para cá, dar um BG, ok, um FG para ficar rodando ele aqui, e vou dentro do diretório, no Vagrant SSH, de novo, cd, dentro do DevBox, Vagrant SSH, e vou agora alterar essa aplicação aqui. Em vez de falar assim, Learn React, vou colocar outra coisa no lugar. Então, Projects, React Sample, vou alterar então source, web.js, vamos escrever assim, vamos escrever bem-vindo a FT Free Week 1 e vamos salvar. Salvei, olha o código aqui, bem-vindo a FT Free Week 1. E com isso acaba a aula de hoje, ok? Amanhã a gente se vê. Até logo.